Olá, esse é o seu experimento 3 teórico, a simulação de campos magnéticos. Meu nome é Gabriel de Souza Lima. Esse trabalho é disposto para a prática de eletromagnetismo do professor Gerardo Piso. Aqui vamos apresentar o nosso breve resumo. Sim, nesse trabalho foi feita uma fundamentação teórica, onde nós elucidamos alguns conceitos. Fazemos então os procedimentos experimentais, que são a disposição no software do, dos formatos e dos materiais descritos no roteiro. Fazemos análise desses resultados, concluímos e disponibilizamos as nossas referências. A nossa fundamentação teórica tem por finalidade elucidar alguns desses conceitos, né? O que é permeabilidade magnética, o que é o efeito Meissner, o que é um supercondutor, o que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Define algumas propriedades elétricas e magnéticas e ferromagnéticas. E o que são ímãs permanentes e descrever algumas propriedades químicas, elétricas e magnéticas. Bom, aqui vem o nosso primeiro conceito. O que é permeabilidade magnética? Permeabilidade magnética nada mais é do que a propriedade que cada material tem, que indica a sua capacidade de concentrar o fluxo magnético. Por exemplo, alguns materiais têm mais e outros têm menos. Assim, a gente tem alguns materiais como o alumínio, que ele não concentra muito o fluxo magnético, né? Ele é um material que, por exemplo, se nós aproximarmos um fluxo magnético próximo a ele, ou seja, um ímã, ele não vai interagir muito forte, ele não gruda, né? Digamos assim. Agora aqui passamos então pro que é o efeito mais, né? O próximo conceito à frente nós vamos precisar desse conceito, né? O que é o efeito Meissner? O efeito Meissner, ele nada mais é do que quando um supercondutor, na verdade, o material ele se torna supercondutor quando ele está com temperatura muito baixa, né? Então, o que é o efeito Meissner? O efeito Meissner é que o objeto, o material, quando ele está numa temperatura maior do que sua temperatura crítica, o campo magnético consegue passar por dentro do material. Ele consegue passar, vai e volta, né? Que é o caso aqui desse primeiro caso. Quando a temperatura é menor do que a temperatura crítica, então esse material vai repelir o campo. Então internamente ele vai gerar um campo tão forte quanto o campo que está passando por fora dele. Então ele chega a levitar, né? Isso hoje é muito usado no maglev, né? Que é o trem-bala, entre outras coisas. Mas esse é um efeito que só pode ser explicado pela física quântica, né? A gente não consegue entender bem o que acontece dentro do material quando isso acontece. E o que é um supercondutor? Para saber o que é um supercondutor, nós precisamos saber o que é um condutor. Um condutor geralmente é um metal, ele da família da tabela periódica, é classificado como a tabela de metais, pode ser alcalino, alcalino terroso, etc. Mas o que é um condutor? Ele é quando ele é submetido a uma diferença de potencial, os elétrons dentro dele tendem a se movimentar numa direção. Só que como tem vários elétrons lá dentro, eles começam a se chocar. E quando eles começam a se chocar, parte da energia
é dissipado em forma de calor. Por exemplo, um fio elétrico de chuveiro, por exemplo, ele esquenta qualquer outro fio. Então, o que seria ser um supercondutor? Um supercondutor pode até ser o mesmo material, mas esse material se comporta de forma diferente. Tem uma resistência elétrica zero. Ele passa uma corrente elétrica com muita facilidade. Então, na verdade, não tem obstáculo, ele passa livremente. Então, o supercondutor é muito utilizado em indústrias hidrelétricas, no trem-bala, no maglev, como eu já disse, alguns tipos de trem que usam é, fluxo magnético para estar suspenso, etc. O que agora vem a ser os materiais paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos são aqueles que têm a sua o seu valor relativo de, de interação com o fluxo menor que um. Então, ele é bem próximo de um, mas ele às vezes, mas geralmente ele é menor que um ou pouco acima de um. Então ele é um material que ele interage, só que ele não interage muito fortemente. Então eles são materiais que conduzem corrente elétrica, assim, geralmente está ali acima de um, só que eles não evidenciam o fluxo, não ficam muito mais fortes. Eles são materiais que conduzem corrente elétrica e interagem com campos magnéticos, só que fracamente, né? Não, são bem fracos. Já o que são os materiais diamagnéticos? Bom, os materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, como ímãs ou quando tem uma corrente elétrica passando por um fio próximo a eles, então, que gera um campo magnético, estabelece seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparecem assim que o campo externo é removido. Então ele é temporário, né? Se passa um campo magnético próximo a esse material, ele cria um campo magnético, só que repelindo, né? Ao contrário. Já os materiais ferromagnéticos, quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, adquirem um campo magnético no mesmo sentido no qual foram submetidos e permanece quando o material é removido. Então, ele adquire esse campo magnético e ele fica com ele. Por exemplo, quando a gente pega um a gente imanta, né, algumas coisas assim, uma chave de fenda, por exemplo, você pega ela, enrola um, um fio de cobre e coloca na bateria do carro, por exemplo, de 12 volts. Quando você tirar, ela vai ter adquirido a habilidade de atrair pequenos materiais, né, como alguns parafusos, assim, é muito útil a fim de conseguir buscar algumas coisas, né? Por exemplo, caiu um parafuso num lugar onde você não acha, você imanta uma chave, vai lá e pega. Então eles têm a capacidade, eles vão perdendo, isso aí, eles só vão perder se a gente inverter a corrente na, na mesma proporção que foi feita, assim, eles vão perder, e ao longo do tempo também. E agora temos os ímãs permanentes, né? Os ímãs permanentes, eles eles são muito difíceis de perderem o seu campo magnético. Assim, temos os ímãs de neodímio, de ferrite, de alníquel, que é alumínio, níquel e cobalto. O neodímio,
ele é um material que ele produz um campo magnético muito forte depois que ele é feito, né? Ele puramente ele não produz, ele não é um ímã natural, mas quando ele adquire esse campo, muito dificilmente ele vai perder, né? Ele só vai perder ele em altíssimas temperaturas. O ferrite é aqueles ímãs usados em alto-falantes de carro e etc. Então, ele sempre vai ser um ímã e sempre vai funcionar. A não ser que você o coloque em temperaturas muito altas, ou que você passe uma corrente por eles muito alta, ou a ponto de fazer com que eles percam suas propriedades magnéticas. Bom, agora vamos começar com os procedimentos experimentais. Aqui nós temos 4 ímãs que serão feitos no software Unsoft. E primeiro vamos fazer esse aqui, onde o fluxo magnético ele é radial. Esse aqui ele tem essa disposição, vai meio que fazendo um círculo. Esse aqui o sentido é para cima e com um semicírculo aqui para baixo, assim. Então a gente quer ver se nos resultados a gente vai ver aqui sem campo magnético para cima, interno ao ímã, bom, um campo magnético subindo e esse aqui fazendo esse desenho aqui. E esse aqui é um Halbach, uma disposição de ímãs, onde embaixo ele será, a gente tem que ver, né, se ele será cancelado aqui e o fluxo em cima será aumentado. Bom, agora vamos começar a fazer o projeto, né? Aqui nós vamos usar alguns artifícios, né? Então, vamos iniciar um projeto, vamos começar em 2D para fazermos o ímã. Sim, vamos usar aqui na verdade, vamos trocar aqui, ó. Vai ver a solução type. Vamos trocar para coordenadas cilíndricas aqui. Então vamos fazer aqui um pedaço do ímã, por exemplo. Não fizemos. Aí aqui nós vamos criar um design 3D. Vamos colocar ele com 15 graus e parametrizar. Agora que a gente conseguir fazer ele aqui, tá vendo? Ele faz esse aqui, um pedaço da peça, né? O nosso ímã tem 12 peças. Então essa aqui é metade de uma peça. Então, para que fazemos aqui ele fique centrado no eixo, vamos pegar a ferramenta aqui Mirror. Vamos pegar o eixo aqui, vamos pegar essa aqui, aplicar Mirror Duplicate a partir daqui, ó. Pronto, fazemos isso ser uma coisa só com a ferramenta Unit. Vamos unir. Agora vamos repetir, vamos multiplicar essa aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Mirror Duplicate. Vai ser espelhar, rotate. Vamos pegar o rotate. Vamos duplicar a parte do eixo. Vamos querer 12 peças. Voilà, está aqui o nosso ímã. Aqui nós também temos que criar aqui esse ímã aqui, nós já vamos colocar o material nele, né? Vamos criar aqui, ó. Vamos pegar aqui os 12 pedaços. Pegar aqui Properties. Vamos colocar neodymium ferro aqui. Vamos deixar ele transparente aqui, em 80%.
Vamos criar também uma superfície de uma região de vácuo. Vamos colocar aqui um 20% aqui, 20 mais aqui, pra gente ver legal. A gente vai clarear ela também, deixar ela transparente. Os retângulos aqui nós vamos trocar a cor, fica bacana aqui, azul. Então vamos lá, agora aqui nós vamos passar para 2D de novo, para a gente criar as nossas coordenadas. E o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos criar as coordenadas daqui para lá. E a gente cria uma coordenada relativa. Então já vai pegar aqui o pedaço do quadrado e quadrado respectivamente. Ele é o 3, então a gente pega aqui, ó, coloca e fazemos isso para todos eles. Depois de feito isso, vamos ver aqui o que ainda falta. Faltam algumas excitações. Então, primeiro a gente vai criar esse ambiente de simulação aqui, né? Criamos. Agora aqui nós vamos passar para o 3D novamente. Vamos colocar eles aqui. Todos eles já estão linkados. A gente vê aqui, ó. Falta só criar análise setup. Criamos. Vamos analisar. Vamos salvar aqui com nome e a barrinha de progresso. Geralmente a barrinha demora um pouco. Mas terminou, foi concluído com sucesso. E agora nós podemos fazer
colher os nossos resultados, né? Foi analisado. Então vamos aqui, vamos selecionar o plano XY, colocamos aqui field, vamos criar o vetor aqui, selecionar todos os objetos, e é assim que ele fica. Ó, tá vendo? Não tem nada no centro e ele se concentra aqui nas extremidades. Bom, como todos os ímãs são bem parecidos, então, e a única diferença que tem é só modificar as coordenadas relativas, então eu vou dar uma acelerada nesse vídeo. Mas é a mesma forma de fazer. Vamos lá. Bom, aqui como queríamos demonstrar, aqui no primeiro caso, o, o fluxo magnético, a maior intensidade, se concentra nas pontas aqui do, do ímã, né, no interior bem pertinho. É o que acontece aqui também. E no meio não tem intensidade de fluxo. Então esse aqui é como queríamos demonstrar. Aqui o ímã com essa disposição, ele cria um fluxo passando por dentro e subindo. Aqui também conseguimos ver que tá correto. Aqui, ó, no nosso campo passa por dentro, diferentemente do primeiro, e a intensidade vai subindo à medida que vai ficando mais forte e à medida que vai subindo, que é o que acontece aqui, ó. As linhas de campos dão essa curvinha aqui, essa curvatura, essa pequena curvatura, e aqui também ocorre com as nossas linhas de campo. Para uma 3, ele faz aquele formatinho ali, como se fosse uma flor ali dentro, né? E aqui também ocorre, aqui onde aí ele faz essa curvinha aqui, e no interior a intensidade é bem menor, é quase nenhuma. Então aqui também é como queríamos demonstrar. Agora isso aqui nos demonstra da mesma forma aqui aquela disposição de ímãs, né? Ele com o norte e sul variando aqui entre para cima, para baixo, esquerda e direita. Embaixo é cancelado o fluxo, como acontece aqui. Em cima ele é aumentado, como ocorre aqui para as linhas de campo está bem mais fortes. Então nesse valor
nesse experimento todo. Agora chegamos à parte C do experimento. Simulados. Vamos fazer uma bobina no interior de materiais supercondutores, paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos e analisar os resultados. Bom, vamos fazer então vamos lá. A minha Para a parte C do problema, vamos fazer a bobina no interior de material, uma bobina no interior que é de cobre e ao redor e o material vamos fazer com supercondutores, paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Bom, como já foi feito o procedimento, vamos analisar aqui os resultados. Bom, análise de resultados para um condutor perfeito. Bom, as linhas de campo elas ficam contidas aqui dentro do o vetor campo magnético fica contido onde está a bobina. A magnitude do campo é muito intensa no interior de onde está a bobina. E as linhas de campo ficam contidas dentro de onde está a bobina. Apesar de ter essa parede aqui, ó, essa fresta, ela não passa as linhas de campo e nem o campo magnético. Bom, já para os materiais paramagnéticos usamos o alumínio e magnésio. Bom, o alumínio, a gente vê aqui, ó, que a maior parte fica no interior aqui, mas eles conseguem transpassar tanto o material quanto a paredezinha lá. Então, aqui, como os dois são paramagnéticos, os resultados são bem parecidos. Muda somente aqui a magnitude, né? Aqui tá dando 3 e pouco e aqui tá dando 2 e pouco Tesla. Aqui o vetor campo é bem mais intenso e as linhas de campo aqui são bem mais intensas lá no interior, mas elas transpassam. Já para os materiais diamagnéticos, prata e o cobre, a análise é um pouco diferente, só que são diferenças sutis. Assim, continua tendo um campo magnético bem mais forte aqui no interior, porém conseguimos transpassar todos, né? Só que aqui, como podemos ver, os materiais diamagnéticos, isso aqui é mais perfeito, né? Um círculo quase perfeito aqui. E é bem diferente dos paramagnéticos nesse quesito. A magnitude fica bem concentrada, assim, é quase perfeito, um círculo perfeito. E o fluxo de linhas de campo são bem parecidos. Já para os ferros magnéticos, usamos o ferro e o cobalto. Não há no interior, mas todo o material absorve o campo. Nem passa para fora, nem fica no interior. Ele fica no material. Então, aqui pode-se dizer que tem como tem um campo magnético aí, ele pode... Mas só no material. O material que tem aqui. Então, pode dizer que existe uma corrente elétrica ali. Ó, nós podemos ver aqui, ó, a magnitude aqui do campo é bem mais forte para dentro aqui do interior onde tem o contato, e um pouco mais para fora é menor, até chegar no tanto dentro quanto fora. E aqui podemos ver o fluxo de linhas de campo.
somente no material. Aqui, já para o cobalto, nós temos uma peculiaridade, né? No meio aqui, temos que há uma fuga aqui, tem uma coisa aqui que não é muito homogênea nessa parede. Aparentemente fica fugindo tanto o campo magnético quanto a magnitude, aqui dá pra gente ver bem melhor, e as linhas de fluxo bem diminuindo aqui. No mais, nossas referências foram essas, quase todas as que o professor passou durante o roteiro, e mais algumas aqui que do Brasil Escola. Muito obrigado e até a próxima.